Olá! Hoje a gente vai conhecer a história de uma figura-chave, mas que às vezes passa um pouco despercebida no Novo Testamento. Ele foi a pessoa escolhida para dar continuidade ao trabalho de um dos maiores líderes da história. O nome dele, Timóteo. E para a gente começar, eu já lanço uma pergunta no ar. Quando a gente pensa no apóstolo Paulo, vários nomes podem vir à cabeça, né? Mas quem de fato era o seu braço direito, o seu sucessor? E a resposta, olha, talvez surpreenda. Não era nenhum veterano experiente, mas sim um jovem que tudo indica era bem tímido, de uma cidade pequena chamada Listra. Vamos mergulhar nos detalhes da vida desse homem de Deus. Para a gente entender quem foi Timóteo, a gente precisa voltar um pouco, voltar para a casa dele. Foi ali, na infância, que a base de tudo o que ele viria a ser foi construída. A Bíblia fala que Timóteo tinha uma fé sincera. O que é isso? É uma fé de verdade, genuína, sem falsidade, sabe? E essa fé não nasceu do nada. Foi um legado, uma herança de amor passada pela mãe, Eunice, e pela avó, Lloyd. E o lar dele era bem interessante. O pai era grego, provavelmente não muito ligado à religião, mas a fé forte vinha do lado da mãe. Tanto a mãe quanto a avó eram judias e fizeram questão de ensinar as escrituras para ele desde pequeno. Essa base foi absolutamente fundamental. E foi com essa bagagem toda que a vida de Timóteo estava prestes a dar uma virada de 180 graus. Pensa só, o encontro deles não foi nada tranquilo. Na primeira vez que Paulo passou por Listra, a cidade de Timóteo, ele foi apedrejado de uma forma tão violenta que foi deixado como morto. Timóteo, ainda um jovem, viu de perto o preço de seguir essa fé. Mesmo assim, meses depois, Paulo volta, ouve falar super bem desse rapaz e o convida para a missão. Que chamado, hein? Agora, para e imagina o peso dessa decisão. Largar a casa, a família, os amigos, tudo o que era familiar, para se lançar numa jornada cheia de perigos, cheia de incertezas, mas também com um propósito gigantesco. Foi um salto de fé e tanto. E foi a partir desse sim que começou uma das relações mais próximas e profundas que a gente encontra na Bíblia. Paulo não tratava Timóteo como um simples ajudante, de jeito nenhum. A relação era de pai para filho mesmo. Ele o chamava de meu amado filho na fé. Era mestre e discípulo, sim, mas com um carinho, uma confiança que só existe entre pai e filho. E essa confiança toda se refletia nas tarefas que ele recebia. Paulo não mandava Timóteo para as missões fáceis. Pelo contrário, ele ia para as mais espinhosas. Apagar incêndio em igrejas complicadas como a de Corinto, animar gente que estava sofrendo perseguição, cuidar de dinheiro, só coisa de alta responsabilidade. A confiança era tão, mas tão grande, que um estudioso chegou a dizer que Timóteo era quase uma extensão da personalidade de Paulo. Pensa no que isso significa. Quando Timóteo chegava num lugar, era como se o próprio Paulo estivesse ali. É um nível de sintonia absurdo. Mas claro, com tanta responsabilidade vieram também desafios gigantescos, especialmente quando Timóteo teve que assumir a liderança da igreja de Éfeso. E olha, Éfeso não era brincadeira. Era uma cidade enorme, uma igreja cheia de gente, mas também cheia de problemas. Gente ensinando coisa errada, briga interna. E no meio desse furacão todo, Timóteo ainda tinha que lidar com as lutas pessoais dele, a timidez e problemas de saúde que sempre voltavam. É exatamente nesse cenário que Paulo escreve para ele uma das frases mais conhecidas da Bíblia. Ele diz: Timóteo, não deixe ninguém te diminuir por você ser jovem. Pelo contrário, seja você o exemplo para todo mundo. E aqui que tá o pulo do gato. Esse conselho super poderoso não foi para um líder todo confiante, cheio de saúde. Foi para um jovem que a gente sabe que era inseguro e que vivia doente. Isso torna essa mensagem de Paulo ainda mais incrível, não acha? Então tá, depois de uma vida inteira de serviço, muitas vezes nos bastidores, qual foi o resultado? Qual é o verdadeiro legado de Timóteo? Guarda esse número, 24. É o número de vezes que o nome de Timóteo aparece nas cartas de Paulo. Só esse dado já mostra o tamanho da importância e da proximidade dele com o apóstolo. Mas o mais interessante é que o legado dele não foi de feitos espetaculares ou milagres que chamaram a atenção de todos. O legado de Timóteo foi o seu caráter. Foi a fidelidade tanto no pouco quanto no muito, a humildade para sempre servir e aprender, e a constância para continuar firme mesmo no meio das dificuldades. No final das contas, ele se tornou exatamente aquilo que Paulo viu nele desde o começo: um homem de confiança. O sucessor, aquele que estava pronto para carregar o bastão e levar a missão adiante.
E a história dele deixa essa reflexão pra gente, né? O que será que constrói um legado que dura mais? São os grandes feitos que todo mundo aplaude ou é uma vida de fidelidade constante ali no dia a dia? Fica aí a pergunta.